Olha, acho que o papel que o movimento docente, a DUFPA em especial, dentro da Universidade Federal do Pará, desenvolveu ao longo desses anos, foi um papel fundamental em primeiro lugar, tirar a universidade do marasmo onde ela estava lançada e começar a mobilizar a universidade em cima de algumas questões. Evidentemente que houve uma predominância em cima das questões salariais, mas também nós não podemos negar que sempre o movimento docente teve uma preocupação de traçar um projeto político para a universidade. Acho que foi fundamental na luta contra o regime autoritário, na luta contra as estruturas autoritárias dentro da universidade. Em suma, tudo que ocorreu dentro da universidade nos últimos 10 anos é profundamente marcado por esse movimento docente. Acho, no entanto, que agora, 10 anos depois, é fundamental que nós possamos repensar algumas das nossas práticas. É fundamental que, sobretudo, nós possamos levar a sociedade e internalizar para nós mesmos, de dentro da própria universidade, uma visão de qual é o papel que a universidade poderá desenvolver dentro da nossa sociedade. A universidade tem um papel específico que seria de desenvolver a consciência crítica da própria sociedade sobre si, sobre suas formas de desenvolvimento, sobre as suas relações de produção e assim por demais. Isso eu acho que é o fundamental. É esse o grande desafio para o movimento docente, de um modo geral, no futuro próximo. Vamos dizer uma coisa, Flávio. Durante esse tempo que tu está no teu segundo mandato, tu enfrentaste algum tipo de divergência dentro da DUFPA? E se elas existiram, como foram contornadas e como se deram? Olha, nós, durante o nosso mandato, nós enfrentamos uma acirrada luta política com alguns setores, inclusive de professores de dentro da própria universidade. Eu acho que é preciso contextualizar um pouco como é que se dá esse processo. No fundamental, acho que hoje nós caminhamos para perceber alguns erros e acertos, tanto que foram feitos por nós, erros e acertos, como erros e acertos daqueles que também estavam em oposição a nós. Esse processo teve um agravamento maior, porque do lado daqueles que se opunham a nós, passou a existir uma intervenção, que eu acho indevida, da própria administração da universidade, que se aliava a esses setores e tentava até instrumentalizá-los em fazer a oposição a nós. Isso levou com que as posições se radicalizassem de forma muito extremada, que ao invés de você deixar um campo aberto para um debate de ideias, você passou a ter uma posição de confrontação sempre. Isso eu acho que foi muito ruim para a universidade, para nós, para o movimento docente e inclusive também para alguns setores dessa própria oposição, né? Eu acho que agora, nesse momento, começa a ficar mais claro quais eram os setores que efetivamente, mesmo estando na oposição, se identificavam com as bandeiras históricas do movimento docente e quais eram aqueles setores que estavam na oposição apenas por um fisiologismo para se defender das denúncias que nós apresentávamos quanto à não efetivação da democratização na universidade, quanto à manipulação da estrutura de poder dentro da universidade, em suma, quanto a esses aspectos. Então, hoje eu acho que é possível se reunificar todas aquelas forças historicamente comprometidas com essa universidade que sempre nós sonhamos, purificadas daquelas forças meramente fisiológicas e se iniciar um processo de efetiva construção de uma nova universidade. E qual é a tua posição, Flávio, enquanto presidente da DUFPA, sobre o voto universal? E, na tua opinião, quais são os prejuízos que esse tipo de questão abriu para a universidade hoje?
Olha, é preciso deixar claro o seguinte, a ADUFPA, enquanto instituição, sempre foi contrária ao voto universal. O que nós achamos que, neste momento ainda, antes que se democratize efetivamente as estruturas da universidade, porque a democratização é apenas, digamos assim, uma festa dentro da universidade, mas não é efetivamente a democratização das estruturas do poder. As estruturas do poder continuam profundamente autoritárias e profundamente suscetíveis ainda, por exemplo, à manipulação que a autoridade dentro da universidade desenvolve, a manipulação, digamos assim, do poder econômico dentro da universidade e assim por diante. Então, nesse momento, o voto paritário ainda é a alternativa mais correta, mais coerente para se enfrentar essas coisas. É possível até que no futuro próximo, quando você estiver democratizar as estruturas da universidade, você pode ter outras formas até de escolha dos dirigentes, que não seja nem mesmo a questão do voto paritário. A ADUFPA, nós sempre nos colocamos contrários ao voto universal, porque o voto universal ele introduziu dentro da universidade dos maiores equívocos, e eu acho que é preciso se fazer uma autocrítica, quer dizer, foi uma consequência até daquele processo que nós introduzimos com a nossa luta, que foi um democratismo que acabou descambando para um populismo. Então, hoje, o populismo é talvez o maior inimigo da universidade. Ele é o maior inimigo porque ele é inimigo, inclusive, da democracia, ele reproduz sobre uma nova versão o autoritarismo, ele é o autoritarismo reciclado. Tanto que o populismo não tem nenhuma dificuldade em estar convivendo hoje na universidade com aquelas estruturas montadas pelo próprio regime militar. Então, o voto universal, ele abre um espaço para o populismo, ele abre um espaço para aquilo que o filósofo Arthur Janot chama do pacto da mediocridade. Quer dizer, você, como são os estudantes, a categoria que passa a gerir a universidade, que passa a ter a força eleitoral mais numerosa e mais efetiva, o professor, muitas vezes, tem que abdicar de algumas dos seus princípios ou de alguma das suas visões sobre a universidade para buscar um pacto com os estudantes, né? E isso não tem levado efetivamente ao melhor encaminhamento, ao melhor equacionamento. Eu acho que a questão não é de uma divergência que exista entre estudantes e professores, mas é fundamentalmente pela inexistência, e acho que o movimento docente precisa urgentemente formular isso, de um projeto para a universidade, que não é a universidade que deverá, por exemplo, substituir os partidos políticos, substituir outras organizações da sociedade, não. Ela tem que entender qual é o papel que ela deve desenvolver dentro da sociedade e, a partir da compreensão desse papel, né, que é único, que é específico, que é o papel de desenvolver o pensamento científico, de desenvolver o pensamento crítico da própria sociedade sobre si própria. Então isso é fundamental, e isso não é compatível com o populismo, não é compatível com o pacto da mediocridade. Ok, Flávio, agora eu queria, para finalizar, que tu fizesses um balanço rápido do ponto de vista do conhecimento, o que representou para a universidade esses 20 e tantos anos aí de autoritarismo militar. E depois, quais são as perspectivas que tu vê para essa universidade no futuro? Olha, sem dúvida alguma é importante que a gente analise o seguinte: o que o autoritarismo representou para a Universidade Federal do Pará. É importante que a gente divida do que ele representou para a universidade brasileira de um modo geral. Eu diria o seguinte, que de um modo geral ele representou um profundo atraso para o desenvolvimento da universidade brasileira. Nas grandes universidades, na USP, na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade de Minas, nas PUCs e assim por diante, no sul do país, o autoritarismo deixou marcas profundas, no sentido de que muitos professores foram caçados, foram colocados para fora da universidade e assim por diante. Agora,
é importante que a gente analise de como é que esses mesmos efeitos não são, digamos assim, tão devastadores dentro da Universidade Federal do Pará. Agora, isso precisa ser contextualizado. Enquanto nas universidades de São Paulo, por exemplo, você tem inúmeros, centenas de processos de cassação dentro da universidade, na Universidade Federal do Pará você tem apenas um professor que é cassado por razões de sua atividade dentro da universidade. Tem outros que são cassados pelo ato institucional número 5, mas por outras razões, pela sua atividade política fora da universidade. Eu diria que dentro da Universidade Federal do Pará, o regime autoritário criou um sistema de medo, de pavor, de intimidação, que impossibilitou a universidade de ser essa consciência crítica dentro da sociedade, de falar, de se manifestar, de propor modelos, formas alternativas para o desenvolvimento da sociedade. Porém, aqui não se verifica em igual intensidade que se verifica nas outras universidades, um processo de cassação de professores. Isso é abrandado pela interferência inclusive de pessoas políticas eminentes dentro do Estado do Pará, o reitor Aloysio Chaves, que negocia junto aos órgãos militares que geriam o país a não cassação de uma lista de cassações que existia dentro da universidade. Eu atribuo isso também, inclusive, ao fato de que era em função das próprias relações muito provincianas que aconteciam dentro do Estado do Pará, que não levavam a uma confrontação tão grande como você verificava, por exemplo, a nível das outras universidades do Sul. Quer dizer, o próprio processo de confrontação se dá, evidentemente, não apenas dentro da universidade, mas no campo político, no campo, mesmo quando ocorre a luta armada, na confrontação contra a ditadura, ocorre fundamentalmente no polo mais populoso e mais desenvolvido no país. Aqui nós, como periferia, esses efeitos chegam também de forma mais abrandada, o que não quer dizer absolutamente que não tenham sido igualmente perniciosos para a estruturação da Universidade Federal do Pará. Com relação à segunda parte, quer dizer, qual é o papel, as perspectivas da universidade. Olha, eu vejo a universidade hoje, a universidade brasileira, num caminho que eu acho que é positivo. Eu acho que concluída esses 10 anos aí de ressaca democrática, de democratismo, de democratização do jeito que foi feito, e não há como entrar aí numa análise do mérito, se foi bom, se foi ruim. Foi um processo histórico, foram as circunstâncias que obrigaram, que formularam essa perspectiva. Eu acho que hoje a universidade começa até a partir do fracasso dessas experiências, a democratização efetivamente não ocorreu, se criou uma ilusão democrática, mas as estruturas da universidade estão ainda profundamente autoritárias, em função de que alguns desses equívocos já foram derrotados na prática, quer dizer, você não conseguiu melhorar a qualidade do ensino, você não conseguiu fundamentalmente criar um projeto de universidade. Eu diria que a partir dessa experiência em que a comunidade universitária toda amadureceu, se cansou, se extenuou até diante desses processos todos que foram realizados, eu diria que ela começa agora um processo mais de introjetação dessas experiências, e quando também, quer dizer, na própria sociedade, as organizações da sociedade civil, os partidos políticos já estão devidamente estruturados e assim por diante, quer dizer, a universidade que em algum momento substituiu o papel dessas organizações, acho que agora ela pode ser efetivamente universidade, ser a consciência crítica da sociedade, ser
aquela que pode formular alternativas para o desenvolvimento da sociedade, independentemente das diversas correntes de pensamento e assim por diante. Ela ser efetivamente a consciência crítica desse processo social.